Boa tarde, TV Tribuna. Eu adquiri um imóvel na planta e mais ou menos quando a obra estava desta maneira, a consultora veio a falir. Eu gostaria de saber quais são os procedimentos que eu tenho que tomar, aonde que eu posso me resguardar e como juridicamente eu posso entrar com uma ação para reaver esse investimento novamente. Obrigado. É realmente uma situação complicada. Muitas vezes a pessoa junta o dinheiro de toda uma vida de trabalho para comprar a casa própria e aí acaba no prejuízo. Aqui do meu lado, doutor Renan De Angeli, que é advogado. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Tudo jóia. O que a pessoa tem que fazer nesse caso? Quando a gente fala faliu, juridicamente presume-se que tem um processo falimentar mesmo dessa empresa na justiça. Nesses casos, se tiver acontecido isso, a pessoa que comprou o apartamento e se sentiu lesada, o que ela tem que fazer é ir contratar um advogado, no caso, ir até esse processo e se habilitar no crédito que, porventura, a empresa tenha que pagar. E se a empresa ainda não iniciou o processo de falência? Quanto antes a pessoa que comprou o imóvel entrar com uma ação na justiça para reaver esses valores que ela pagou, melhor. Porque isso vai botando ela na frente em eventual recuperação judicial. Os donos da construtora podem pagar com bens particulares? A desconsideração da personalidade jurídica, ela pode acontecer sim, mas aí tem que ver se acontecer algum tipo de fraude nesse meio do caminho, Então é mais difícil, nesses casos, desconsiderar sem ter algum ilícito ali dessa empresa. Doutor, uma dúvida que muitos têm, O prazo de entrega, qual é esse prazo? Geralmente os contratos prevêem um prazo para a obra acabar. Geralmente eles colocam uma cláusula de 180 dias de tolerância ainda, ou seja, vai atrasar ainda mais 6 meses. Então o judiciário acaba muitas vezes entendendo que essa cláusula é válida. Passou esse prazo de tolerância, não entregou o imóvel, o consumidor pode ajuizar uma ação na justiça, e obter esse ressarcimento. Muitas vezes um dano moral é cabível nesses casos. Agora o consumidor também tem que ficar observando a obra, Ah, não, com certeza. Muitas vezes é de fácil percepção que a obra não está indo bem, está atrasada, já é um indício de ter tendo algum problema. Então, se você comprou o imóvel e tem esse atraso, começa a questionar a empresa construtora para ver o que está acontecendo. O consumidor ele não pode se ver prejudicado nisso, Então, assim, ele não deu causa, então ele tem o direito de ter o imóvel pronto, mas em muitos casos não é possível, porque a empresa está quebrada, Então, o que ele tem que fazer é pedir o dinheiro que ele pagou de volta, devidamente corrigido e atualizado. Outro detalhe importante é o atraso da entrega das chaves por falta do habite-se. Para fazer o financiamento do imóvel, é preciso apresentar esse documento. E quando a construtora atrasa a obra e não consegue registrar o habite-se, o consumidor não pode arcar com as consequências. Sem esse habite-se, você não faz o financiamento, na modalidade normal. Então, você tem que esperar a construtora terminar a obra, averbar o habite para depois você conseguir fazer o financiamento. Só que geralmente as construtoras continuam reajustando os valores e muitas vezes o consumidor tem o limite estourado. A ideia é muito simples, quem deu causa ao problema foi a construtora, então ela não pode empurrar esse ônus para o consumidor.